Existe uma pergunta que afasta muita gente dessa obra. Uma pergunta justa, incômoda e necessária. Por que o protagonista de Mushoku Tensei é tão repulsivo? Por que iniciar uma história épica de fantasia com um personagem que, em muitos momentos, parece irremediável? É apenas choque barato? É mau gosto? Ou será que a sujeira inicial não é um erro, mas a condição essencial para a história que vai ser contada? Hoje, na Sala Branca, veremos que a repulsa que sentimos no início é proposital. Mushoku Tensei não é uma história sobre um herói que já nasce pronto. É um estudo brutal sobre a evolução através do sofrimento. Para entender a redenção, primeiro precisamos encarar o pecado. Logo no início, somos jogados na lama junto com o protagonista. Isso ocorre para que possamos sentir o peso real de cada passo que ele dá em direção à superfície. Vamos entender como, através de 4 figuras cruciais: Roxy, Sylph, Ares e Ruigerd, um ser humano quebrado e moralmente falho começa dolorosamente a ser obrigado a ver as outras pessoas não como NPCs de um RPG, mas como seres humanos. A resposta para a pergunta do título é a própria jornada. A história começa suja para que a limpeza tenha significado. Monstros não nascem prontos, eles são construídos, camada por camada, desistência por desistência. Para entender por que nosso protagonista começa essa história de forma tão repulsiva, precisamos ir onde o anime não foi, ao prólogo da light novel. É lá que encontramos o diagnóstico da doença que o consumiu. Nas páginas da novel, antes de reencarnar, o protagonista nos confessa seu pecado original. E não é a perversão, mas sim a covardia. Ele descreve como teve tempo, dinheiro e oportunidades. Ele tentou pintar, montar modelos, criar, mas ele admite: sempre que via alguém que era melhor do que eu em algo, perdia toda a motivação. Eu estava trancado dentro da minha concha de proteção. E o pior não foi desistir, foi o que ele fez para justificar sua desistência. Ele olhava para quem tentava, para quem criava e zombava, agindo como se eu pudesse criticar, enquanto na verdade não fazia nada. E essa é a chave. A sujeira do Rudeus, sua atitude asquerosa, é o subproduto de uma vida gasta desprezando o esforço alheio para proteger o próprio ego. Ele se tornou um lixo porque decidiu que tentar e falhar era doloroso demais. Ele mesmo admite em um momento de lucidez brutal. Mesmo se pudesse voltar no tempo, só ficaria tropeçando de novo. Portanto, quando ele renasce, ele não muda magicamente. A alma ainda é a mesma. O lixo ainda está lá. A evolução é uma tarefa árdua, não um milagre. Mas, neste novo mundo, ele faz uma escolha diferente. Pela primeira vez, diante da magia, ele não zomba, ele não desiste, ele se esforça. E é esse pequeno ato de esforço genuíno que atrai a primeira pessoa capaz de iniciar seu processo de limpeza, a mestra que o tiraria da concha que ele construiu por 40 anos, Roxy Migurdia. A chegada de Roxy é em si um paradoxo. Uma maga experiente que parece uma criança, ensinando um homem adulto preso no corpo de um menino. Mas a função dela nesse momento vai muito além de ensinar feitiços de água. Ela traz consigo a chave para a prisão mais fortificada do Rudeus. Os avisos sobre os bicho-papão daquela realidade, o Supérdia, a introdução à universidade, tudo isso é uma preparação técnica para o futuro. Mas a verdadeira barreira do Rudeus é psicológica. O trauma de sua vida passada, ser amarrado, exposto e humilhado publicamente, criou nele uma agorafobia paralisante. Ele vê o mundo lá fora não como um lugar de aventura, mas como um tribunal onde ele já foi condenado. Mesmo em um novo mundo, ele continua trancado no quarto de sua antiga vida. A zona de conforto da casa dos Greyheart é segura, mas estagnante. E Roxy, de certa forma, percebe isso.
Ela entende que um mago que não conhece o mundo é incompleto. A solução dela, então, não é um discurso motivacional, é uma intervenção física. Ela o coloca no cavalo. Essa cena é magistral. A direção de arte ajusta a perspectiva. Roxy, apesar de pequena, é enquadrada como um gigante, um escudo que cobre e protege Rudeus dos olhares alheios. E é nesse trajeto que a cura acontece. いや、俺じゃない。そうですか。どうしました？まだ怖いですか？もう大丈夫です。俺は何を恐れてたんだろう。 Rudeus, aterrorizado, espera o julgamento, o escárnio, mas ele encontra indiferença. Ele percebe que as pessoas têm suas próprias vidas. Ninguém está olhando para ele. O monstro do julgamento social era, em grande parte, uma projeção do seu próprio trauma. Ao lançar a magia de tempestade, a chuva limpa a vila, mas simbolicamente ela lava o medo paralisante dele. Com sua missão cumprida, Roxy parte, mas deixa para trás algo mais valioso que o ensino de magia. Ela validou a existência dele, provando que é possível existir do lado de fora sem ser destruído. A porta foi aberta e a tranca foi quebrada. Rudeus agora pode caminhar pelo mundo. Mas caminhar entre as pessoas exige mais do que coragem, exige empatia. E a liberdade recém-adquirida o leva direto a um mal-entendido com a primeira criança de sua idade que ele encontra, Sylphiette, ou apenas Sylphie. Agora que ele sabe sair de casa, ele precisa aprender a entrar no coração de outra pessoa sem quebrá-lo. Rudeus saiu de casa, mas ainda carrega a bagagem de sua vida passada. O encontro com Sylphie é o laboratório onde essa bagagem será testada. É uma relação marcada pela pureza externa e pela podridão interna dos pensamentos dele. A dinâmica inicial é um espelho. Assim como Roxy deu para o Rudeus a liberdade do mundo exterior, Rudeus dá a Sylphie a liberdade da magia. Ele se torna o professor, quebrando as amarras sociais que a isolavam por causa da cor do cabelo dela. Mas, na mente dele, isso não é altruísmo, é um investimento. Ele está jogando um dating simulator. Mas a realidade não é um jogo, e a punição pela desumanização vem rápido. A cena do banho não é um fanservice bizarro de japonês, é uma violação de confiança. É o momento em que a fantasia do Rudeus colide com a realidade. Sylphie é um ser humano com vergonha e sentimentos, não um NPC. O peso desse erro é real. Aconselhado pelo Paul, seu pai, ele pede desculpas, mas se observar a cena, o Rudeus ele não sabe ser sincero, ele atua, dramatiza, ele não tem um script para a culpa genuína. E nesse momento é a Sylphie quem brilha, a resposta dela. ごめんね。でも僕、ルディのこと嫌いになったわけじゃないよ。シルフィー。だから普通にしてて。 Ela vê através da estranheza dele, vê o erro e escolhe perdoar. Ela aceita o Rudeus como ele é. Nesse momento, isso é apenas uma briga de crianças resolvida. Mas esta é a semente da salvação futura do Rudeus. Anos depois, quando ele estiver quebrado, impotente e deprimido, será essa mesma capacidade da Sylphie de aceitá-lo incondicionalmente e pedir que ele apenas seja ele mesmo que o salvará. A cura do futuro é plantada neste pedido de desculpas. A experiência muda Rudeus até certo ponto. Ele começa a desenvolver resquícios de empatia real. Vemos isso quando ele salva Lilia, usando sua inteligência não apenas para manipular, mas para proteger a família. Ele tenta assumir responsabilidades, pedindo um emprego para pagar os estudos dele e da Sylphie. Mas aqui surge um novo perigo: a codependência. A zona de conforto que ele perdeu em casa, ele recriou com Sylphie. E o mundo dessa história odeia a estagnação. Algo que o próprio Deus percebe quando ele vê que não está mais evoluindo na magia. Posteriormente, o Paul percebe isso também, que os dois estão se usando como muletas e parando de crescer.
toma a difícil decisão. Ele separa os dois à força. Rudeus é arrancado de seu novo porto seguro e arremessado diretamente no caos. Ele sai da calmaria da aceitação de Sylphie para cair no olho do furacão, personificado por uma garota que não conhece a palavra limites. Eris Boreas Greyheart. Rudeus foi expulso do paraíso com Sylphie e jogado no inferno. E o demônio que governa esse lugar tem um nome: Eris. A escolha do nome não é coincidência. Na mitologia grega, Eris é a deusa da discórdia e do conflito. E é exatamente isso que ela traz para a vida do Rudeus: o caos necessário para quebrar sua natureza podre. A relação começa com violência. Eris não segue o script. E para tentar domar a fera, Rudeus tenta criar um cenário de falso sequestro. É a sua velha mania de tentar manipular a realidade como se fosse um jogo. Mas o mundo real pune a arrogância. O sequestro se torna real, a vida deles corre perigo. E é aqui que Rudeus ganha o respeito dela. Não pela magia, nem pela manipulação, mas porque quando a situação saiu do controle, ele não fugiu. Ele se arriscou fisicamente para protegê-la. Eris, uma criatura de instinto que respeita a força de vontade, não a técnica. No entanto, a história não nos deixa esquecer quem Rudeus é. As cenas moralmente questionáveis, os momentos repulsivos estão sempre lá. Muitos abandonam a história aqui pelo que o Rudeus faz com a Eris, uma vez que eles interpretam como o homem de 40 anos tocando em uma criança. Mas aqui a proposta é analisar o porquê isso aparece na nossa tela. Essas cenas, elas não estão lá para serem aplaudidas, ou mesmo para agradar. Elas estão lá para nos lembrar que a reencarnação não apaga a alma. A sujeira de 40 anos de isolamento e vício em pornografia não desaparece em uma noite. O Rudeus é um herói em suas ações externas, mas ainda é um lixo em seus pensamentos internos. Essa dissonância é o motor da sua evolução. Ele precisa lutar para que seu interior alcance a nobreza dos seus atos. O ponto de virada é o aniversário de Eris. A dança, o ensino, a paciência. Para ela, que não lê mentes, o Rudeus é o tutor que lhe deu confiança. O presente que ele lhe dá, a varinha de graduação, valida o talento dela, assim como a Roxy fez por ele. O Rudeus pode achar que está fingindo ser um bom professor, mas aqui está uma realidade paradoxal. Se você finge ser bom por tempo suficiente e suas ações ajudam as pessoas, a bondade se torna real. Ao não tocar nela naquela noite, ao respeitar o limite, ele prova que a máscara de boa pessoa está começando lentamente a se fundir com seu rosto. A calmaria foi conquistada, a rotina foi estabelecida, mas o mundo de Mushoku Tensei não permite que zonas de conforto durem para sempre. O céu está prestes a se partir, e a preparação silenciosa de Rudeus será a única coisa entre a vida e a morte. Rudeus relaxou. Com Eris, ele encontrou um novo porto seguro, mas a história, novamente, vai nos ensinar uma lição mais cruel. A evolução não acontece apenas pelo esforço, ela acontece pelo choque. Antes do desastre, vemos os frutos do esforço. O estudo das línguas com Roxy, que parecia trivial, se tornará sua ferramenta de sobrevivência mais importante. O aniversário de 10 anos é o último momento de paz. E ele nos mostra a dualidade do Rudeus em plena ação. Ele recebe o cajado, um símbolo de poder e status. Ele tenta avançar contra Eris, um símbolo, de quem ele é. Mas a diferença dessa vez é a reação. Quando a Eris o rejeita, ele não insiste. Ele pede desculpas imediatamente, sendo elas verdadeiras ou não. Ele aceita o limite. Comparando ao incidente com a Sylphie, isso é um salto quântico de maturidade emocional. Ele está começando a ver mais o outro. Mas as lições morais são interrompidas pela catástrofe física, o desastre de Mano, uma luz que varre a realidade. E dizem que o caráter real de um homem aparece no milésimo de segundo antes da morte. O Rudeus não pensa em fugir, seu corpo se move sozinho para proteger Eris.
O lixo de 40 anos não teria se importado. O Rudeus de 10 que estamos vendo ser construído instintivamente protege. Junto com Eris, é levado pela luz. Ele acorda no vazio e o que vemos é visceral. O deus humano traz a alma de Rudeus para conversar, personificado pelo seu corpo antigo, a massa de carne nua e repulsiva que representa todos os seus fracassos. E esta é uma escolha possivelmente deliberada. Ao forçar o Rudeus a assumir essa forma, duas coisas acontecem. Primeiro, o deus o enfraquece, ele retira a confiança do garoto prodígio e o devolve ao estado de perdedor social, tornando-o mais fácil de manipular. E segundo, a história nos prova a mudança. O Rudeus sente nojo de si mesmo. Ele se sente desconfortável naquela pele. Isso prova que sua mente está realmente mudando. Ele não se identifica mais completamente com aquele monstro. Ele está lutando para ser outra pessoa, uma pessoa melhor. De qualquer forma, saindo do vazio, ele acorda em um pesadelo real. O continente demoníaco. Ele está perdido, ele tem Eris para proteger, e diante dele está a figura que Roxy o ensinou a temer acima de tudo, o bicho-papão. Mas este encontro não trará a morte, trará a lição final que falta para o Rudeus. A verdadeira natureza da honra, personificado por Ruigerd Superdia. Rudeus sobreviveu ao teleporte, mas para sobreviver ao continente demoníaco, ele precisa de mais do que magia. Ele precisa matar a última parte podre de sua vida anterior, a mentalidade de que o mundo é um jogo e as pessoas são NPCs. E o executor dessa sentença será o Ruigerd. O encontro com ele é o teste final de preconceito. Eris age como o esperado, sente terror. O deus, o racional e mentalmente mais velho, vê utilidade. Ele aceita a ajuda do bicho-papão porque é conveniente. Mas a jornada revela que Ruigerd e os Supérdias nunca foram monstros. Eles foram vítimas de uma conspiração histórica. Eles foram uma raça cuja honra foi usada contra eles. Ao descobrir isso, Rudeus assume uma missão nobre: limpar o nome dos Supérdias. E isso parece heróico, mas os métodos do Rudeus ainda são os de um jogador. Ele tenta farmar a reputação. Ele tenta manipular bandidos, negociar com sequestradores de animais, otimizar os lucros. Ele trata a moralidade como uma mecânica de jogo opcional. Ruigerd, por outro lado, opera em absolutos. Ele não tolera o mal. O conflito é inevitável. A eficiência imoral versus a honra rígida. O ponto de ruptura acontece na cidade, quando o esquema do Rudeus dá errado e eles correm o risco de perder a licença de aventureiro, o que tornaria a missão de levar a Eris para casa quase impossível. Rudeus toma sua decisão mais sombria. Ele ameaça destruir a cidade, inundar tudo, matar inocentes se necessário, apenas para garantir que o seu objetivo seja cumprido. É o ápice da sua sujeira. Ele está disposto a ser um vilão para vencer o jogo. Mas o Ruigerd o impede. E ele não o faz com violência, ele o faz com sacrifício. Ruigerd revela sua identidade. Ele expõe a gema em sua testa, aceitando o ódio de toda aquela cidade, apenas para impedir que o Rudeus cometa um erro irreparável. Nesse momento, a lógica do Rudeus se estilhaça. Ele vê um homem sacrificando tudo, sua segurança, a nova possibilidade que ele tinha de entrar em cidades, apenas para manter sua integridade. Ruigerd ensina ao Rudeus a lição que o Paul nunca poderia ensinar. Paul era talentoso, mas moralmente falho, assim como o próprio Rudeus. Ruigerd é um anti-Paul. Ele ensina que ser um guerreiro não é sobre vencer a qualquer custo, ou sobre ser o mais forte. É sobre proteger o que é importante, mesmo que isso custe a vitória. A reconciliação deles é a síntese de tudo que passamos até aqui. Rudeus aceita que não pode tratar a vida como um RPG. Eles redefinem a palavra orgulho, não o orgulho arrogante que o lixo de 40 anos tinha ao zombar dos outros, mas o orgulho de proteger. Rudeus deixa de ser a criança que brinca de Deus e começa a se tornar o homem que aceita o peso de suas escolhas.
戦士なんて大層なもんじゃないし、俺にはルイジェルドの言う誇りなんてものも正直よくわからない。でもなぜだろう。俺はルイジェルドに認められたことがとても嬉しかった。O grupo segue para a cidade portuária. A meta é voltar para casa. Mas através da visão de Roxy, descobrimos a escala real da tragédia. O desastre de Mana não afetou apenas eles. Destruiu regiões inteiras. Centenas de milhares de vidas foram deslocadas ou perdidas. O mundo mudou. O Deus mudou. A ida foi uma aventura de crescimento. A volta será uma jornada de consequências. E as marcas que ela deixará serão permanentes. Esse foi o início da jornada de Mushoku Tensei. Eu lhe convido a acompanhar o restante dessa jornada. Até a próxima.